Esta frase não é minha, roubei-a descaradamente por ser muito adequada. Eu toda a vida fui escritor. Comecei a escrever histórias na primária. Basicamente imitava as bandas desenhadas e desenhos animados que via. Meu pai depois imprimia as histórias e eu distribuía pela minha turma. Ou seja, eu sempre escrevi, só nunca achei que essa poderia um dia ser a minha profissão. O mundo em geral encarregara-se de me ensinar que era impossível vir a ser um escritor. A escrita seria o meu hobby, mas eu teria de arranjar um real job. Nunca sequer me ocorreu seguir a área das letras. Em vez disso, licenciei-me em Gestão na Universidade de Coimbra. Aquele sou eu quando ainda tinha cabelo. Se me perguntarem porque é que escolhi Gestão, muito sinceramente não faço a mais pequena ideia. Em retrospectiva, foi uma péssima decisão. Claro que nunca parei de escrever, só há uma coisa que todos os escritores no mundo têm em comum: escrevem. E eu escrevia, à noite, quando chegava das aulas, ao fim de semana, enfim, quando tivesse tempo. E por isso, durante o curso, terminei o meu primeiro livro, em que eu autoria com uma amiga, basicamente a nossa versão da lenda do Rei Artur. Nós não sabíamos se o livro tinha ou não mercado em Portugal, mas como sonhar não custa, enviámos o livro para todas as editoras que conseguimos e ficámos à espera. Passaram dias, semanas e nada. Até que finalmente recebemos uma resposta. Havia uma editora interessada no nosso livro. Fizeram-nos uma proposta e aceitámos na hora, ainda sem acreditar muito bem no que nos tinha acontecido. Ficámos delirantes. Dentro de um ano íamos ter o nosso livro à venda nas livrarias. Em alturas como estas é impossível não começar a sonhar. É claro que eu sabia que em Portugal são raríssimos aqueles que conseguem viver da escrita, mas enquanto esperávamos, a minha imaginação começou logo a produzir a adaptação de Hollywood do nosso livro. Só que o ano passou, terminámos as nossas licenciaturas, mas o livro nunca foi publicado. Recebemos apenas um mail informando-nos que tinham decidido não arriscar em 2 autores desconhecidos por causa da crise. Foi como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Acho que andei meio dormente durante meses. E foi nesse estado que arranjei o meu primeiro real job. Fui trabalhar para a Leiria como consultor de marketing. Ao fim de algumas semanas e ainda meio a custo, lá regressei às minhas histórias. Mas por alguma razão, desta vez, a coisa não saía. Todas as noites chegava do trabalho e sentava-me na minha secretária em casa para tentar escrever e nada. Era estranho. Tentei pesquisar sobre writer's block e como o superar, até que descobri que o problema ao reler o meu livro anterior. O livro era uma porcaria. Mesmo. E fazia todo o sentido. Eu nunca tinha recebido formação formal em escrita criativa, ficção, etc. Então comecei a comprar todos os livros que encontrava na Amazon sobre o tema e devorei-os. Procurei cursos e workshops de escrita e inscrevi-me em todos. Eram sempre em Lisboa e eu trabalhava em Leiria, mas eu ia e vinha às horas que fosse. Nunca estudei tanto e nunca gostei tanto de o fazer. Foi então que num desses cursos conheci um tipo que era copywriter. Eu nunca tinha sequer ouvido falar nessa profissão. Explicou-me o tipo que o trabalho dele era escrever anúncios. Fiquei banzado. Espera aí, pagam-te para escrever? Não dava para acreditar. Ok, não era escrever histórias, mas era bom na mesma. Perguntei-lhe o que é que tinha de fazer para ser copy. E ele disse-me que tinha de ir para uma escola de publicidade. Foi assim que se deu início um novo capítulo da minha vida e inicialmente sou o primeiro a dizer foi muito bom. Há um certo glamour inebriante na vida de publicitário. Viver rodeado de todo tipo de criativos, fotógrafos, realizadores, músicos, atores, etc. Ver o nosso trabalho espalhado pelas cidades, passar na TV, na rádio, até cheguei a ganhar um par de prémios. Os publicitários adoram dar prémios uns aos outros. Só que ao fim de uns anos, o feitiço começou a quebrar. As noitadas ficaram cada vez mais longas, os clientes cada vez mais insuportáveis, as campanhas cada vez mais parecidas umas com as outras e o salário, claro, sempre na mesma, bem pequenino. Foi quando me apercebi que tinha andado a mentir a mim mesmo, ou seja, eu não era um escritor falhado, simplesmente tinha decidido ser antes publicitário. Mentira. Eu era um escritor falhado. Era na altura de fazer qualquer coisa em relação a isso. E o meu primeiro passo era definir o que é que eu queria. Terminar um livro? Ser um New York Times best-seller? Vender 1000 cópias? Eu decidi que o meu objetivo era conseguir sustentar-me só com a minha escrita. Mas um objetivo não basta. Eu precisava de um plano. E, muito sinceramente, o plano que eu tinha não me agradava. Depois da experiência que tinha tido com o meu livro anterior, a ideia de voltar a ficar nas mãos de uma editora deixava-me nervoso. Felizmente, o passar dos anos tinha trazido uma nova opção. O Uber dos escritores, chamamos-lhe assim. É claro que esta opção tinha vários problemas. O investimento teria de ser todo meu. Como é uma plataforma onde toda a gente pode publicar, é fácil o nosso livro perder-se no oceano, etc. No fim das contas, decidi que não queria que uma editora tivesse poder sobre se eu ia ou não ser escritor. Essa decisão era minha e pela primeira vez na vida tinha decidido que sim, que ia ser escritor. É verdade que uma parte do sonho era ser publicado por uma grande editora de prestígio, mas não era esse o objetivo que tinha definido para mim. O objetivo era conseguir sustentar-me com a minha escrita. E tomei uma outra decisão, encostar-me a mim mesmo contra a parede. Desta vez não ia haver desculpas nem plano B. Isto ou ia resultar ou ia resultar.
Por isso, em setembro de 2014, despedi-me do meu emprego para me dedicar a tempo inteiro aos meus livros. A minha primeira publicação foi um conto de 80 páginas que servia de prequela ao livro maior que estava a escrever. O meu objetivo ao lançá-lo era aprender algumas coisas sobre o Kindle Direct Publishing e, acima de tudo, testar as águas para perceber que nível de aceitação teria um livro meu. A resposta não foi muito boa. Ao fim dos primeiros meses tinha vendido menos de 50 cópias. Tentei não desanimar. Enquanto ia escrevendo o livro maior, juntei-me a grupos online com outros escritores, ouvi podcasts e inscrevi-me em cursos para aprender mais sobre o self-publishing. Pondo em prática estes ensinamentos, reeditei o Dragon Dodgers e lancei-o de novo. Infelizmente o resultado foi semelhante, quase não vendeu. Por esta altura eu estava a começar a ficar assustado. As minhas poupanças estavam no fim. Entretanto, tinha sido forçado a regressar à casa dos meus pais porque simplesmente não tinha dinheiro, o que não era propriamente ideal, para não dizer humilhante. Mesmo assim, investi tudo o que tinha e não tinha no livro. Como disse, não havia plano B, eu estava em modo ou vai ou racha. Contratei ilustradores para fazer o mapa e a capa do livro, contratei editores para a revisão do texto e pus dinheiro de lado para a publicidade online assim que o livro fosse lançado. Finalmente, no dia 26 de abril deste ano, chegou o grande dia. Fechei os olhos, cliquei no Publish e depois cruzei os dedos com muita força. A primeira semana foi desesperante. 2, 3 cópias por dia, muito pouco. O meu orçamento para publicidade, os meus últimos euros, chegou ao fim e as vendas pouco subiram, 5, 6 euros por dia. Mas de repente passou para 7, 10, 15 e de repente explodiu. Menos de um mês depois do lançamento, o livro estava a vender mais de 100 cópias por dia e atingiu o top de vendas da Amazon, ultrapassando inclusive alguns dos livros da série Harry Potter, apenas por alguns dias, mas ultrapassou. É claro que esse grande pico já passou e as vendas agora são mais modestas. Também não sei como vão ser as minhas vendas nos próximos meses ou anos, só sei que a minha aventura ainda agora começou. Obrigado por me ouvirem.